Boa noite a todos. Boa Meu nome é Meire noite. Akemi. Um prazer tê-las aqui conosco. Sou grata, Tati, por essa oportunidade dessa parceria para situar as meninas, né? Nós nos conhecemos alguns aninhos atrás, num evento de constelação. Eu nem era consteladora na época, participamos de uma vivência juntas, que era sobre constelação e empreendedorismo. E desde lá, né, Tati, a sua veia de empreendedora tá pulsante aí. E foi através daquela vivência que me acendeu uma luzinha de eu querer olhar para a constelação por um outro olhar, né? A consteladora onde eu participava, do espaço onde eu participava, ela fazia presencial, entre uma e outra, numa roda assim, ela foi conversando, né, falando que naquele espaço existiam pessoas que poderiam ser consteladoras também, né, e se nunca tinham pensado nisso. E eu tô assim, olhando, porque era um circo, e eu tô assim, olhando para ver, e quando eu olho para ela, ela tá olhando para mim assim, sim, Uhum. você nunca pensou? Eu falei assim, de verdade não, né, e tinha sido um pouquinho antes. No dia que a gente participou juntas, me acendeu mais uma chama, mais uma vontadezinha. E aí, por essas sincronicidades, né, por essas coincidências que eu acho que não existe, eu acho que é Deus colocando pessoas na nossa vida, lá nesse lugar. Nós conhecemos o Edmilson Quezada, que é um constelador muito bom também, lá de Campinas, e a gente sentou junto no intervalo de almoço para conversar. E eu comentei, né, de uma pessoa a quem eu tinha muito carinho e que eu via que assim a gente tinha muita afinidade, mas ao mesmo tempo nada é, desenrolava, né, naquele sentimento. Aí ele falou, Meire, você já imaginou, você já pensou que na realidade não é algo assim, romance mulher, homem e mulher, e que sim, vocês podem ser cura um para o outro? Menina, sabe assim, quando faz uau, é isso. Porque assim, ao mesmo tempo que eu gostava muito de conversar com essa pessoa e tinha um carinho muito grande, eu ficava receosa que de repente ele pensasse que eu estava afim dele, né? E aí isso tirou um peso, né? E foi muito incrível, porque assim, como ele morava lá em Campinas, apesar de eu querer muito conhecer o trabalho dele, eu moro em Guarulhos. É um pouco distante, né? Para ir só para assistir uma constelação. Naquela época não existia assim o virtual tão forte, né? E um dia ele me convidou para ir na vivência lá dele. E eu falei que iria tentar, não sei o quê, e comentei com ele de um barco que tem lá, né? Quando eu tinha meus 8 anos, mais ou menos, eu fui para um. Eu era bem vesguinha, assim. E aí eu fui para um tratamento em Campinas, e numa praça, assim, tinha um barco no meio do lago. E que eu queria muito ir naquele lago. E meu pai, quando a gente passou por lá, disse que um dia, que na volta do oculista me levaria lá, que tinha o horário da consulta. Só que na hora que a gente saiu, o parque já estava fechado, né? E nunca mais a gente voltou de carro, porque do lado da clínica tinha uma rodoviária, então nós passamos aí de ônibus. Então a gente não passava mais. E aí eu comentei isso com ele. Aí ele me mandou a foto. Este barco? Aí eu falei, isso mesmo, é esse barco. Ele falou assim, então, fica a 300 metros do espaço onde eu atendo. Eu falei, meu Deus, é um sinal, eu tenho que ir, né? Mas ainda assim, né? Descambar daqui até Campinas era um pouco distante. Aí, esse rapaz, por quem eu tinha esse interesse, mandou um post para mim convidando, porque quando eu convidei ele para ir nesse do empreendedor, ele disse que não poderia, pois ele ia fazer um curso de constelação. Eu, oi? Como assim, né? Porque eu vivia dizendo para ele, né? Vai fazer constelação, meu filho, né? Esses seus problemas pessoais aí, você vai ver clareza na constelação. E ele nunca quis.
E aí, quando eu convidei ele para ir no dia empreendedorismo, porque eu falei, ele indo no dia empreendedorismo, ele vai ver que a constelação funciona, vai desencanar dessa história de relacionamento, e aí vai poder depois, mais para frente, ver a parte do relacionamento dele, se ele tiver vontade. E aí, eu falei, como assim? Você nunca nem participou de uma constelação e vai fazer curso de constelação? Aí ele disse assim que tinha passado num atendimento individual, que o terapeuta é professor de constelação e que ele ia começar uma nova turma e convidou, e que ele estava indo. Onde era o curso? Em Campinas. Aí eu, ótimo, será que então você pode me dar carona de Guarulhos até Campinas? Porque eu quero ir no espaço para conhecer o trabalho do meu amigo. E aí eu tinha pedido para ele reservar uma vaga no mesmo hotel que ele. Ele falou, no mesmo hotel que eu não vai dar, porque o nosso hotel é um mosteiro. Então é fechado só para o pessoal, né? Você pode ir comigo para Campinas, mas aí você reserva um hotel lá perto do espaço do seu amigo. Eu, beleza, foi o que eu fiz. Foi eu e minha filha, reservamos lá um espaço, um hotel perto do espaço e fomos, né? E lá, quando a gente chegou, o meu amigo resolveu ir no espaço do professor, porque ele conhecia o professor do meu colega. Aí ele veio, e só que o professor foi muito ardiloso, muito esperto. Ele começou a falar de constelação e me convidou para participar na parte da manhã. Aí eu fiquei, não fui para conhecer o espaço do meu amigo. E foi nesse dia que eu tomei a decisão de ser consteladora. Por quê? Eu tinha uma angústia dentro de mim. Toda vez que alguém falava assim, você tem que dar o exemplo, você é a filha mais velha, aquilo me fazia subir o sangue, você sabe? Muito nervoso, porque eu não estava no meu lugar. Eu não ocupava o lugar que era meu. Neste dia, ele fez um exercício sobre posicionamento de filho em relação ao pai. Lá eu descobri que eu não era a primeira filha do meu pai, né? E isso fez total sentido para mim. Tirou assim uma leveza, porque meu pai era muito bonitão quando ele era novo, né? Então eu desconfio que eu tenho um irmão mais velho aí perdido, que eu não sei, né? Porque como os dois já são falecidos, tanto meu pai quanto minha mãe, eu não tenho nem com quem verificar isso, mas eu já dei um lugar para esses meus irmãos. E mais para frente eu descobri que eu era de uma gestação de gêmeos, então dois dos meus irmãos eu já entendi que eram da mesma gestação, que a minha gestação era de trigêmeos, mas ainda falta, porque eu sou a quinta filha do meu pai, né? Segundo esse exercício. Uma outra hora a gente conta sobre isso. Mas por que que eu tô contando tudo isso? Porque em conversa com a Tati falou assim, Meire, a- as minhas mentorandas estão com um pouquinho de dificuldade de se colocar, de tomar o seu lugar, né? E eu sei o quanto é ruim, é difícil, porque eu também faço parte essa carapuça me serve, né? Porque eu também não tô pondo o meu rostinho muito nas mídias, apesar de saber que é necessário, mas o meu motivo é um pouquinho mais delicado, né? Eu trabalho muito em duas redes, eu trabalho das 6 da manhã até as 11 da noite, e eu até estava usando muito, estava falando um pouco mais na rede, mas uma fala de uma colega me alertou, né, que eu deveria de tomar cuidado para não postar no meu horário de trabalho, que às vezes entre uma escola e outra, ou às vezes eu deixava um vídeo semi-pronto e jogava, né? E aquilo também me intimidou. Então isso também me serve, né? Então esse exercício será também para mim, para eu também assumir o meu lugar, que eu posso sim colocar, eu posso sim é, demonstrar, dividir o meu saber com outras pessoas, sabe? Porque muitas vezes isso que falta para nós, né? A gente tem aquela vozinha que a gente ouviu durante anos e anos de que você não dá conta, você não consegue, isso não é para você, sabe? Mas por que que tudo isso acontece? Eu vou explicar um pouquinho mais. É porque nós estamos
acostumados a dar o poder da nossa vida para outras pessoas, né? E a gente, quando a gente sabe que vai mudar algo que vai influenciar na vida de outras pessoas, a gente se intimida. Por quê? Porque para eu ter sucesso, eu vou ter que dividir o meu tempo, né, que eu dedicava, sei lá, somente à minha família, somente ao meu trabalho, ou ao trabalho e à família, mas eu vou ter que redividir tudo isso. E aí eu vou deixar alguma parte que me é importante insatisfeita. Porque de repente, quando eu começar a fazer sucesso, quando eu começar a colocar a minha voz no mundo, vai faltar pernas para fazer algo que, a meu ver, é importante. Entende? Talvez seja esse fantasminha que está aí atrás de vocês. Ou então, como eu estava fora do meu lugar, talvez também tenha algum excluído no sistema de vocês, né? Algum filho que não nasceu, ou alguém, né, do seu sistema que foi excluído da família porque não tinha um comportamento adequado. Você pode estar interligado, honrando algum antepassado, pai, avô, avó, bisavós, né? Mais para trás ainda, tataravós, que não tiveram sucesso financeiro e que por conta disso você também acredita que só pode ir até ali. Ou você pode ter posto limites na sua vida. Sabe quando você imagina assim, quanto você quer ganhar? R$ 1 milhão. Só que R$ 1 milhão é até ali. Se de repente você está indo num caminhar que você pode ultrapassar isso, alguma coisa vai acontecer para que barre você ultrapassar, porque você não pode ser mais do que o você almejou, entendeu? É algo assim muito sutil e que a gente pode sim ressignificar internamente. É um trabalho, é uma ginástica, é um exercício, né? É o poder da cocriação, né? A gente cria junto com outra pessoa. Sonhar junto é muito melhor. Por isso que a mentoria, nesse caso, ajuda bastante. Porque quando a gente fala em conjunto, ou dividindo angústias, dividindo as dúvidas, as dores, os entraves, os desafios, a gente se fortalece, né? Por isso que é importante a gente estar num meio de troca, né? De equilíbrio. Porém, a gente tem que sempre ir se desafiando para ir galgando um andarzinho acima, para ir melhorando um pouquinho mais, né? E aí a Tati estava me contando que ela pôs lá uma tarefinha, né? Que nem todas conseguiram terminar. E eu super entendo vocês, de verdade, né? Porque é uma escolha de vencer algo que é interno em nós. E se a Tati for lembrar lá de trás, quando ela começou, ela também passou por isso, né? Ela também teve lá os piriri dela, as dorzinhas de barriga, ai, as noites mal dormidas, né? Porque Ainda isso tem, né, Mary? ainda tem. É, isso tudo faz parte e tá tudo bem. Graças a Deus, a rede da internet está povoada de, de vários tipos de pessoas. Então, uma das coisas que a gente, graças a Deus, pode abrir mão é de fazer com perfeição, né? Porque a gente vê que ninguém faz perfeitamente. Mesmo aqueles top de linha que faturam milhões, se você for ver lá os primeiros vídeos de quando eles começaram, você vai ver que eles também não tinham infraestrutura, que eles também cometiam gafes. E eu estou fazendo este movimento também para mim, né? Porque hoje em dia você enxergar
um ícone, né? Eu gosto muito da Beatriz, aquela psicóloga, psicanalista lá. Adoro ela, eu acho ela super potente. Só que hoje eu vi um vídeo dela lá no começo, muitos anos atrás. Ela até depois eu acho que eu salvei, que ela comenta que ela foi pro Jô Soares. Ela foi convidada por conta de um livro que ela escreveu, ele leu e mandou a secretária ligar. Quando a secretária ligou, ela pensou que era trote. Ela, tá bom, tá bom, tá bom. É a secretária do Jô Soares querendo me entrevistar. Tudo bem, tum, desligou o telefone na cara da mulher. Aí a mulher ligou novamente. Ai, acho que caiu a linha. Ela falou: Não, é sério mesmo? Ele tá querendo me entrevistar? Então, de repente, é isso. Esta oportunidade, esta colocadinha de cara a tapa, né? Essa passagem, esse pulo que ela deu. Ela pô, foi no Jô. E aí, 1.500 mensagens em um dia ela recebeu. E-mail ainda, porque era antigo o vídeo. E-mail ainda. E aí ela conta, né, que foi crescendo cada vez mais. Hoje ela é uma potência. E isso pode muito bem acontecer conosco. De repente, esse videozinho aqui, que depois, se a Tati e vocês concordarem, eu vou postar nas minhas mídias também, pode ser uma alavancada para todas nós. E para todas as outras mulheres que, assim como nós, deseja fazer a diferença e ainda está presa lá, naquela crença de que a gente não pode ganhar mais que o marido, né? A gente não pode ter mais sucesso que alguém que a gente estima, entende? E é tudo isso. Não é contra isso, é em prol de mudar isso que a gente vai, né? A gente não tem que brigar com ninguém, a gente não tem que lutar com ninguém. A gente pode pegar aquilo, o que eu tenho para aprender com isso. O que é que isso vai colaborar para o meu crescimento? O que eu posso fazer com estas informações? E aí a gente faz o movimento, certo? Uhum. E aí eu quero saber um pouquinho de você, Márcia, que você já acompanhou o meu trabalho, né? Você já participou, já conhece um Já, pouquinho, então você já confia um pouquinho mais em mim. e na verdade, o Meire, essa questão de aparecer, né, Hum. de, já tem um mês e meio, Tati, que nós estamos em mentoria, ou dois. Eu sei que é muito engraçado. Dois? Então, é, essa atividade em si parece que deu um boom na minha cabeça. Teve uns dias que eu tive que parar de tanta confusão que eu arrumei. Depois achei que encontrei um caminho, né? E que eu falo assim, gente, não é possível. Isso, para mim, é um bloqueio. É, nem falo que é geracional, é intra, que é dentro da barriga ainda da mãe, né? Intrageracional. Mas o que para mim é pior é que as pessoas chegam e dizem, você está pronta, falou para eu que eu estou pronta, falou para mim que eu estou pronta, eu... Então, eu falo que é a questão, né, eu acho que tem uma boa situação de confiança, sabe? E essas coisas todas que a gente, né, a questão do dinheiro, para quê? Então, assim, eu tenho quebrado tenho mudado algumas formas de pensar, mas eu vejo que não vai. Como foi seu parto? Você sabe?
Ó, na época em que eu nasci, os partos eram em casa. Sim. Mas o que E para teve alguma mim, intercorrência? não, que eu lembre, não. O que eu para mim ficou muito claro, que eu lembre, não. Por isso que Ah, eu ri. que para mim é. Ai, gostou dessa? Que eu lembre, não. Mas acredite ou não, a gente lembra, viu? Pois é, mas o que para mim é. Como o meu irmão mais velho, quando a mamãe engravidou, ele estava muito doente, a minha mãe ficou a gravidez inteira muito apavorada, porque como é que ela ia cuidar de dois, entendeu? Sim, Então, aí vem todo né, uma história. sim. Tá explicado. E aí eu vou pedir para você pôr o pezinho no chão, fechar seus olhos, imaginar seu irmão à sua frente. Seu irmão tá bem Não, ele faleceu. naquela época? Não, ele faleceu agora depois de adulto, deve ter uns Depois de 5. adulto. Ok, então Aham. ele venceu aquele É, desafio. Tá bom. tá. Naquela época, aham, entendi. Entendeu? Então põe o pezinho no chão, imagina seu irmão à sua frente e a sua mãe ao lado dele. E aí você vai dizer para sua mãe: Minha mãe querida, Minha mãe querida, sou grata pela vida que você me deu. sou grata pela vida que você me deu. Eu torno consciente, Não entendi. eu torno consciente, Eu torno consciente consciente. para o meu bebê, Não estou entendendo nada que você está falando. Eu torno consciente para o meu bebê sim, que é o bebê que está falando, hum, que está tudo certo, que está tudo certo. que entendo Entendo o quão pesado é para você, o quão pesado é para você. as suas preocupações com meu irmão, As suas preocupações com meu irmão, com a saúde dele com a saúde dele e essa ansiedade que você me e, transmite. e essa ansiedade que você me transmite. Inspira. E aí eu vou pedir para você falar a primeira coisa que passar pela sua cabeça. Qual foi o ganho que você teve em passar por esse momento de tanta aflição? O que isso te fortaleceu? Sem pensar, a primeira coisa que vem na cabeça. Ajudar minha mãe. Engraçado, ajudar minha mãe, ajudar minha mãe. É, Uhum. é. Eu fiquei Bom, com dor de cabeça, sabia? sim, inspira e traga consciência para a sua parte bebê que você pode colaborar com sua mãe, ajudar a sua mãe, pois quando ela tiver que se dividir entre você e o seu irmão, ela terá alguns momentos de tranquilidade,
uma nova maneira, um novo momento de dar e receber amor e carinho. Como você fica aí? Hum. A dor de cabeça melhora? Dá um alívio na dor de cabeça, mas, eu estou inconformado. Inconformada com o quê? É esse desespero dela. Uhum. Diz para ela, mãe, tudo acabou bem. "Mãe, tudo acaba bem, tudo fica Seu bem. filho cresceu Seu filho cresceu". e eu Essas coisas também. não tá fazendo muito sentido. Não raciocina. Meu filho cresceu E eu também. e eu também. Me olhe com carinho. Me olhe com carinho. Eu também faço parte. Eu também faço parte. Eu também tenho um lugar nesse sistema. Eu também Tenho um lugar nesse sistema. tenho um lugar nesse sistema. E todo o meu sucesso E todo o meu sucesso será em sua homenagem e em homenagem ao meu irmão. será em sua homenagem e em homenagem ao meu irmão. Inspira bem forte, segura e solta. Mais uma vez, inspira, segura e solta. Como é que você fica aí agora? Melhora. Melhora. Uhum. Eu trago de vocês Eu trago de você a coragem a coragem. de me pôr Hum. em destaque, Eu trago de você a coragem de me pôr em destaque, que me pôde. de me pôr em destaque, Esse esse finalzinho não consigo ouvir bem. de me pôr em destaque. Eu trago de você a coragem e me pôr em destaque. Eu posso, Eu posso, eu consigo, eu consigo. eu escolho Eu escolho por mim por mim e por vocês. e por você. Inspira e solta. Como você tá aí? É, melhora. Melhor? Melhora, né? Melhora. E é isso. Agora você não está mais sozinho. Agora você não está mais sozinho. Agora a Márcia tem a mãe, o pai e o irmão Uhum. para acompanhar e guiar. E aí você vai imaginar sua mãe com a mão no seu ombro esquerdo, seu pai com a mão no seu ombro direito e o seu irmão, ele era mais velho que você, então ele está à sua esquerda,
E vocês olhando para frente, para o seu futuro, com É, todas é, as realizações. é, essa cena me dá dor de cabeça de novo. Uhum. Diz para eles: eu tenho medo Eu tenho medo do julgamento do julgamento das outras pessoas das outras pessoas sobre mim. sobre mim. E aí você vai imaginar que eles estão fazendo tipo um abraço coletivo, sabe? Todo mundo te abraçando e te Uhum. envolvendo. E agora você não fala nada. Nós três vamos assumir o papel da família, tá bom? E aí nós vamos falar todos juntos. Nós confiamos em você. Um, dois, Nós, três e nós 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 confiamos em confiamos confiamos em em você. 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 Você pode, Você 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 pode, pode. pode, por nós, Por 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 nós. 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 Como é que fica a Márcia agora? É, tudo bem. É, tá tudo bem. A dor de cabeça passa, Uhum. passa. E Passa. agora você vai pegar o seu caderninho, Uhum. o papelzinho, e você vai escrever. Dividir a folha na metade, de pé. De um lado, você vai colocar tudo o que você acredita que você vai conseguir através do seu trabalho. E do outro lado, tudo aquilo que poderia te impedir de você alcançar isso. Enquanto isso, eu vou conversando com a Roberta. E aí, Rô, e você, o que que tá pegando aí? Mulher, nem eu sei. Assim é bom, hein? É, olha, eu e a Tati, a gente está tentando me entender há alguns anos já também. Hum, Eu, sinceramente, não sei. Parece que é uma autossabotagem real, assim, porque todas as vezes que eu começo a postar, muito embora a hum, maior parte dos meus pacientes não venha das minhas redes sociais, vem do Google, de uma página que a gente fez tem um tempo, uhum. e, mas eu não sei, eu começo, no meio do caminho eu travo. Travo, um dia é preguiça, um dia eu vou fazer outra coisa, mas eu sinto que assim, não é porque eu não consigo, porque eu não sei te explicar, e é isso que eu tenho tentado entender, sabe? E não consigo, não consigo entender. Tá bom. E você, o que você sabe sobre sua gestação? Eu sou a terceira de três, né? Sou caçula, até onde Uhum. eu sei, não foi planejado, mas eu fui bem aceita, né? Meus pais queriam um menino e vim eu, então a terceira mulher, né? Mas parece que foi tudo bem. Eu nasci, meio que foi numa consulta, e aí da consulta o médico já falou: opa, vai ficar e vai nascer hoje. Mas teoricamente não teve nada assim, nenhuma intercorrência, nasci bem, foi a terceira cesárea, e essas são as informações que eu tenho. Mas sua mãe sabia que estava grávida de você. Foi Sim, numa sabia. consulta da gestação. Ah, Sim, bom, que sim, susto. isso. Eu falei, meu Não, Deus, não, ela não. descobriu da hora que vai Não, nascer. não. Eu acho que eu não me expliquei direito. Ela foi numa consulta de rotina, que possivelmente ainda Aham. não era, e aí acabei ficando, né? Não foi Uhum. nada planejado. O parto neste sentido, mas são as únicas informações que eu tenho. Uhum. Naquela época era muito importante um filho homem, É, né? Porque tinha-se aquela história de, né, aquela crença de carregar o sobrenome, de levar o sobrenome adiante. Então, isso uhum. era muito cobrado, né? Eu não sei o tanto que sabe, se você sabe da minha história, mas assim, eu faço uma outro tipo de terapia chama TRG, que é terapia de reprogramação generalista, que é a minha irmã que é Hum, terapeuta, então eu faço com ela.
E me deu, assim, uma das coisas que a gente descobriu é uma Hum, sensação de incompetência, né? Assim, por que que eu não vou para frente? Essa sensação de incompetência. E eu tinha um sobrinho especial hum. que a gente só descobriu que ele era especial aos 8 meses. E isso para mim foi muito pesado, porque eu sou fisioterapeuta e como que eu não vi? Ele não morava perto da gente, morava no interior e eu em São Paulo. Então, o meu racional entende que eu não era a terapeuta, eu era a tia. Mas o meu profissional bugou desde ali. E aí foi uma das coisas que a gente reconheceu. Tenho tentado trabalhar, tem hora que fica pleno, fala, não, já entendi, deu tudo certo. Mas de repente volta com força e na minha cabeça sempre ronda que vem dali. Porque tudo o que aconteceu antes foi muito ok, assim, na minha vida profissional eu era ainda início de carreira, mas nunca me faltou trabalho, nunca me faltou paciente, sempre foi bem gostosinho. Mas eu acho que agora é meio que o que você falou de se sabotar. A hora que parece que eu estou chegando onde eu quero, eu puxo o freio de mão, né? A Tati Aí pode vem aquele confirmar. lembrete, você não é tão foda assim. E é isso. Lembra daquele É, menino ou você não reconheceu? eu acho que é bem isso mesmo. E aí eu fico racionalmente, arruma, arruma, arruma. De repente, pum, bloqueia. Né? Nós estamos aqui tentando, tadinha, a Tati sapateia comigo toda semana, toda semana, toda semana, e eu me sinto uma fraude, porque tadinha, ela olha. E aí eu falo para ela, falo, amiga, não tem jeito, porque eu sou sem vergonha. Você está fazendo todo o seu papel, inclusive tirando o chapéu aqui, porque eu conheço ela desde que ela começou no digital e ela se transformou. A bicha tá foda, Ah. real, né? E o jeito de falar, de se expor, dos vídeos, de tudo. E aí eu falo, e ela fala, amiga, você consegue, você fala bem, você fala rápido, nananã, não vai. Não vai, todo dia é uma coisa. Eu caí de bicicleta, agora eu tenho essa cicatriz, que faz parte de mim agora. E aí eu ficava, mas eu não vou fazer, porque agora eu tenho. Mas não vai sair. Agora eu tenho, nunca mais vou aparecer. Entende? Então, você vai desculpas, desculpas e desculpas e desculpas, e é isso, eu sou um monte de desculpas. E aí eu vou te contar um lance que aconteceu com o meu pai. Meu pai, ele tinha uma tosse horrorosa, porque ele fumava muito. Ele fumava 3, 4 maços por dia. E era a nossa Uhum. guerra, né? Porque eu queria que ele parasse, que eu achava absurdo ele fumar com essa tosse ainda mais. E era ponto, assim, de discussão entre nós. E teve um lance um pouquinho antes, né? Ele vivia me cobrando, que só tinha uma filha, a diferença entre minhas gestações são de 10 anos. Não. E aí ele ficava, quando é que você vai me dar outro neto? Aí eu falo, porque ele queria o menino, né? Ele não teve filhos, então ele queria um neto. Quando você vai me dar um neto? Eu falei assim, no dia que você largar de fumar. Desse jeito, eu respondia desse jeito para ele, pra você ver o nível de que o cigarro, para mim, era um entrave. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, eu fui e falei para ele: a minha parte eu já fiz. Quando você vai fazer a sua? Ele, como assim? Eu falei: eu já estou grávida. Quando você vai largar de fumar? Lógico que ele não largou, né? Tava além dele. Ele chegou a fazer a acupuntura, coitado, pegou aversão ao cigarro. E aí, ele, com a teimosia dele, né? Ele voltou, porque ele falou: imagina que umas porcaria que eu pus na minha orelha, uns pontinhos, vai fazer eu ficar com nojo do cigarro? Não, teimou, teimou, voltou a fumar. E aí, quando ele começou, ele estava doente, estava morando com a minha tia no interior. E aí, minha tia, olha, ele tá com essa tosse, a gente não sabe o que é, aqui não tem muito recurso, não sei o que, vem buscar. Fui lá, busquei e trouxe para São Paulo. Só que eu estava num momento, assim, de correria, final de semestre, né? Eu sou coordenadora pedagógica. Então, eu estava, assim, tumultuada a minha vida. E eu dizendo para ele, ó, nas férias eu vou te levar no médico, a gente vai ver o que que é e tal. E aí, um dia, voltou e voltou a trabalhar também, né? Eles tinham um estacionamento 24 horas. E aí, o guarda da noite ligou para o meu celular, eu estava numa reunião lá na diretoria. Ele falou assim: Meire, desculpa te ligar, mas assim, ninguém apareceu para me render ainda, né?
E eu tô ligando no seu pai e ninguém me atende, né? Eu falei, liga para minha irmã. Eu falei, eu já liguei. Ninguém atende. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Nem meu pai, nem minha irmã. Mostrei lá o celular com a conversa para a moça lá da reunião. Eu falei assim, não tem como eu ficar aqui. Aconteceu alguma coisa com meu pai. Eu vou embora. E aí eu corri para casa. Cheguei em casa, dormindo. Meu pai e minha irmã. Eu surtei, eu gritei, eu briguei, não sei o quê. Ai, que não sei o quê, né? Fiquei muito nervosa aquele dia. E aí eu falei, já que eu já perdi o horário mesmo da reunião, eu não vou poder voltar lá, né? Sair de lá falando que você estava passando mal, vou voltar com que cara? Falei para minha irmã, vai você pro estacionamento, catei meu pai e fui levar ele no hospital. E aí, quando eu cheguei com ele lá no hospital, ele falou para a moça que ele estava um pouco confuso, porque ele lia as coisas, mas ele não entendia. Aí a enfermeira, nossa, que estranho, né? Lê aqui para mim, deu um papel para ele ler. Ele leu. Falou, agora o que está escrito? Então, moça, eu não sei o que está escrito. Eu consigo ler, mas eu não consigo entender. Ela, nossa, interessante. Mas desse jeito, ela falando mole desse jeito. E eu, pauleira, né? Aí ela falou assim: Você se importa se eu te chamar um amigo meu para você conversar com ele? É um outro médico, tal. Aí eu lhe disse que sim, ela foi, chamou o outro, tal. Falei, minha filha, você não vai pedir um raio-x, né? De tórax, né? Ela falou assim: Olha, relaxa, porque pelo que ele está me descrevendo, pode ser um AVC. Depois que a gente descartar o AVC, a gente vai ver o pulmão dele, porque eu queria que tirasse, porque eu achava que era pneumonia. Aí depois a gente tira a chapa. Aí chamou lá o médico e tal, o neuro. O neuro, não, realmente a gente vai fazer tomografia e tudo mais. Eu falei, meu, a coisa é grave. E aí, quando nós fomos para fazer a tomografia, ele tossiu. Aí o neuro que estava atendendo falou assim: Mas e essa tosse aí? Eu falei, pois é, doutora. Eu vim por causa da tosse. E chegou aqui por conta dessa confusão mental dele, eles estão achando que é alguma coisa. Ela, vou pedir também do raio-x do pulmão, não me custa. Pediu. Aí fez as duas chapas, as duas tomas e tal. E aí, quando saiu o resultado, ele estava com câncer no pulmão, com metástase no cérebro. Eu fiquei um trapo, porque eu falei, meu Deus do céu, quanto tempo que tem isso, né? Como que é? E aí, ele estava num nível assim, tipo 8 e já é alto, sabe? Já é quando assim, não tem muito o que fazer. E ele Uhum. dizendo, não, mas eu vou fazer esse tratamento, né? Vou fazer quimioterapia, vai dar tudo certo. E a médica, muito boazinha, sim, sim. E aí tinha dado anemia também, que eles fizeram de sangue, tinha dado anemia. Ela tinha dito que ia dar Noripurum para ele, né? E aí nós saímos. Só que na hora que veio Noripurum, veio o soro branco. Eu falei, Noripurum é marrom. Fui eu lá na médica de novo, né? Falei, doutora, a senhora falou que ia prescrever Noripurum e o soro veio branco, né? Ela, então, a gente conversou aqui na junta médica e a gente achou que não era um bom procedimento para ele fazer o Noripurum nesse momento. Como assim, né? O que está acontecendo? Ela falou assim: Você entendeu quando eu disse que ele tem um câncer de nível 8? E ela tinha comentado que o pai dela também tinha. E ele falou assim: E o seu pai sarou? Sim, ele fez tratamento e sarou. Ela falou: Mas o dele era nível 6, né? Hum. Aí, mas o meu também vai sarar, não vai, doutora? E ela dizendo que sim. Ela falou: Você entendeu quando eu disse que era nível 8? Eu falei: Entendi. Que o do meu pai é mais grave que do seu pai. Eu falei: "E isso tá me corroendo, porque como eu não percebi, como eu deixei, como eu adiei, né? Tudo culpa sua. Aí é tudo culpa minha, que a gente, né, veste Óbvio. essa. Ela, minha filha, eu sou oncologista e eu não percebi os sinais do meu pai. Como que você, que nem da saúde vai conseguir? Tira esse peso da sua cabeça. Não tinha Hum. como você saber.
E assim, da descoberta até ele ir embora, não deu 2 meses. Não deu tempo de fazer nada, nada. Só as vontades dele mesmo, sabe? Sim, que já é a melhor coisa, né, que você poderia Não ter é? feito. Vamos Contrabando de combinar. comida, essas coisas. É isso. Seria eu no rolê. É, meu, porque ele falava, eu tô com vontade de não sei o que, eu ligava para um, ligava para outro, alguém vem trazer. Entendeu? Eles É, são mas é assim isso. mesmo, né? Meu Deus. É, Então, entende? mas a gente entende, é isso que eu te falo. Quando eu racionalizo, é perfeito. Falo, Nossa Senhora, para de ser louca. Que é o meu jargão, é para de ser louca, né, Tati? Mas quando vem para olhando nos meus olhos, eu falo, gente, o que que acontece? Eu posso te dizer assim, que eu tô sempre um degrauzinho acima, eu tô tentando e tô, não tô mais me chicoteando, porque por muito tempo nossa, você é muito burra. Hoje não, eu falo, entendi, já passou, e agora? E amanhã? Né? Hoje é domingo, eu sei que de segunda-feira eu tenho uma programação com a dona Tatiana e já tô aqui. Cadê minha programação? Já tô pondo nos meus horários aqui, porque eu sei que eu tenho que fazer. Não é para ela, muito embora eu queira mostrar para ela que eu acredito em mim tanto quanto ela acredita, sabe? Porque é essa visão que eu gostaria. A gente tinha que trocar de visões, porque eu falo para ela que eu vejo um potencial nela que ela não vê, e ela vê em mim que eu também não vejo. Então, vamos me emprestar, né? E eu achei muito interessante essa história da constelação com você, porque eu vi uma vez a dela, que até acho que foi você que fez há muito tempo atrás, e esses dias eu tive a oportunidade, eu sou aqui de Paulínia, perto de Campinas, e aí tem uma amiga minha que faz, e eu participei de uma, só como ouvinte, assumi algum papel ali também, e eu achei interessantíssimo. Então, eu falei, nossa, queria ver como seria principalmente isso, porque assim, estou recorrendo a tudo que eu posso para o autoconhecimento, as terapias, porque eu acredito muito nisso, no que a gente vibra, em como a gente se conecta e se coloca, né? Assim como você falou, acho que Deus põe as pessoas certinhas no nosso caminho, ao longo da nossa vida, da nossa jornada, e as coisas acontecem. Então, hoje, eu estou tentando viver mais aquilo que eu prego, né? Porque aí eu fui me sentindo uma falcatrua em vários níveis. Então, vai fazer atividade física, você tem que cuidar do corpo, nananã, e eu mesmo fazia anos que não fazia nada. Então, esse ano eu já me coloquei como prioridade, já estou focada. Hoje, domingo, já fui para academia, sabe? Então, eu estou bonitinha, porque agora eu já estou me sentindo dona daquilo que eu vendo, entende? Então, já está melhor. Agora falta a parte do vamos para cima, que é o que eu estou devendo para Tati. Na verdade, ouvindo você falar, me remete a antes, as expectativas que você não atendeu, Pode pois ser? o seu clã esperava um menino. Pode Eu ser não sou também. menino, Uhum. Muito embora eu diga entende? que eu sou. Eu falo assim, eu sou mulher, tudo bonitinha, casada, com as filhas, né? Mas a minha alma é masculina, eu sou bagunceira, eu Sim, sou muito mais parecida com menino do que com menina, para você ter ideia. Eu sempre fui, sim, justamente por isso, eu fui sim, assumindo um papel que possivelmente não era meu, mas que era confortável para mim, né? Eu sim, acho que isso faz muito sentido. entende? Então, o não corresponder à expectativa não é a você profissional agora, Hum, é antes disso, pode ser? entende? Sim, faz sentido. Então, é um pouquinho antes. Como eu não pude atender aos anseios, né, dos meus pais que queriam um menino, porque tipo, já era uma surpresa, não era planejado o terceiro filho. Uhum. Não, mas tudo bem, vai ser um menino. É. Dessa vez vai ser um menino. E aí não é. Então, na realidade, o seu bebê carrega, entre aspas, né, a crença de que frustrou duplamente. Uma, por ter vindo no momento em que não era esperado ou desejado, né? E outra, por não ser do sexo correspondente à expectativa. E olha que coisa interessante que me ocorreu agora. Além de eu não vir, eu sou a única das minhas irmãs que não teve menino. Eu tenho duas meninas. Olha como isso, assim,
Não veio de jeito nenhum de mim, menino, nem eu e nem as que eu produzi, foi tudo mulher. É engraçado isso, né? Interessante. Sim, Interessante. interessante e forte. Porque quando você fala, o seu sorriso fica assim, um sorrisinho assim, tipo, Mas eu não queria. Então, não é que eu não queria, né? Isso é outra coisa. A minha vida inteira eu sempre me imaginei mãe de menina. Nunca me imaginei mãe de menino. E é como você falou, todo homem quer um menino, então quando o primeiro, igual meu marido falou, a primeira, sempre o que vem, a menina, ótimo. Quando foi a segunda, todo mundo, ai, será que agora é um menininho? Dentro de mim, eu nunca quis, mas aí você já gestou, você sabe, você fala, ai, meu Deus, não posso falar isso e já é. Porque o que é, já é, só vai, né, só vai chegar. E quando eu soube que era outra menina, ai, que delícia. Entende? Eu amo crianças no geral, os filhos da Tati são como meus, mas eu gerar, eu nunca me vi. Tanto que a gente queria outra, falar, ah, agora não mais, mas a época que a gente queria, falava, nossa, eu queria ter a formação que teve em casa, três mulheres, porque eu já nasci tendo as duas como irmãs mais velhas, né? uhum, Então eu não sei como é minha vida sem elas, uhum, entende? É isso. sim. E o que te impedia Do quê? de você pôr a sua cara? O que que me impedia de pôr a cara? Não sei. Onde está a sua resistência? Então, não, é isso que eu não, esse lé com creu eu não consigo fazer. Então vamos lá. Dá minha aguinha, pezinho no chão. E aí vamos voltando lá para o seu momento de nascimento. Como foi seu nascimento? Foi tranquilo? Alguém alguma vez contou alguma coisa? Não, foi tranquilo. É, Não. eu nasci, agora essa informação eu não sei se foi logo que eu nasci, que deram para minha mãe, ou se foi depois de um pouco maior. Eu nasci com uma CIV que não fechou, um sopro no coração. Então, Aham. a minha infância toda, aí tem uma coisa que eu não contei, que eu não sabia, não me lembrei, lembrei agora. A minha infância toda, até os 7 anos, era um risco de morte, porque eu tinha o sopro e aí eu não podia assustar, então eu cresci ouvindo a minha mãe falar para as minhas irmãs: não assusta ela que ela vai morrer, não assusta. Eu odeio susto até hoje, né? Não assusta que ela vai morrer. E criança faz o quê? Assusta, que ela Assusta. Aí que bem faz queria que mesmo, eu né? morresse. Então, teve essa questão. É, a mim, muito médico, muito remédio, era uma doença cardíaca e o médico falava assim, eventualmente ela vai ter que fazer a cirurgia. E aí foi passando, passando, passando ao longo do processo. Não descartaram, mas eu fui crescendo e hoje eu não precisaria mais. Depois, quando eu tinha 21 anos, de fato fechou, segundo o médico, milagrosamente, porque você ainda vê o buraquinho, mas criou uma película que foi Deus que pôs mesmo, porque não tem explicação científica para isso, né? É como se alguém fez uma cirurgia, né? E Então eu falo que é o bom, meu. Não é meu milagre pessoal, obrigada, não, né? Deixa ele aqui, tá ótimo. Mas teve essa questão também, né? Então, aí, isso é uma coisa que, quando eu penso, que agora eu tinha esquecido, eu falo, será que é isso? O medo do. Eu não me via, todas as vezes que eu era criança, eu não me via na idade adulta. Eu realmente achava que eu ia morrer, sabe? Então, todo mundo, quando tiver 20, 30, eu nem chegava no 18 na minha cabeça. Todas as vezes eu sempre fui, acho que mais intensa por conta disso, então eu vivia, porque eu sempre achava que eu não chegava amanhã. Então, eu acho que isso também é uma dificuldade que eu tenho de planejar muito. Porque eu falo, amanhã nem acordo e eu tô aqui morrendo, porque, entende? Isso ainda é assim hoje, que eu sou intensa no que eu vivo. Eu tô aqui, amanhã a gente vê. E isso, em muitos aspectos, é ruim, né?
Sim, sim. Em alguns é muito bom, Sim, eu né? entendo. Porque aí Mas em você vários. realiza tudo aquilo que você deseja, porém, também tem esse outro lado. Uhum. Então, vamos lá, ver o que que tem por trás disso. E aí você põe o pezinho no chão, toma uma respiração e vai voltando, vai voltando. E aí você vai se conectar com o momento do seu nascimento, em que é revelado. E é uma menina. Como é para este bebê quando é revelado para os pais que é uma menina? Qual o sentimento que tem aí? Primeira coisa que vem à cabeça. Nada de pensar. Um vazio. Um vazio. Se conecta então com esse vazio, com esse sentimento de falta, com esse oco, o não preenchimento das expectativas. Como é para você? Uma sensação de vontade de chorar, uma angústia. Conecta então com essa angústia. O que há de pior de você sentir essa angústia? É uma sensação que parece que o vazio cresce. Uhum, Fica num vazio, não vejo nada ao redor, sabe? uhum. Se conecta então com esse vazio que cresce a cada vez mais. Imagine esse vazio aumentando, 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 até explodir. Uma vez que esse vazio explode, ele perde a força. E o que acontece com a Roberta aí? Eu sinto mais o corpo, mas ainda não sinto nenhum sentimento, sabe? Uhum. Se conecta então com este corpo que agora você já sente e vá sentindo o coração pulsando cada vez mais forte, no seu ritmo, o som aumentando, a potência dele aumentando, ele impulsionando o sangue para te trazer a vida. Imagine esse coração cada vez mais forte, cada vez mais forte, ressoando, ressoando e te impulsionando. Como é que fica a Roberta aí? Sentindo o coração bater bem forte. Conecta então com esse coração forte, pulsante, que jorra a vida. Traga cada vez mais essa força, esse coração bombeando. Qual o sentimento que vem aí agora? Estou em paz. Se conecta então com essa paz,
com essa força, e vem trazendo esse sentimento de tranquilidade. Você vai crescendo e a paz também. Você vem crescendo e a paz também. Até os dias de hoje. Se conecta então com essa criança que enfrentou tantos desafios desde a sua gestação. Diga para ela, minha Robertinha querida, Minha Robertinha querida, valeu a pena. valeu a pena. Tudo o que você viveu. Tudo que você viveu. Hoje estou aqui, Hoje estou aqui, graças a você. graças a você. Você foi forte, Você foi forte, corajosa, corajosa, muito mais do que imagina. muito mais do que imagina. E eu trago para mim E eu trago para mim esta mesma coragem essa mesma coragem, e esse mesmo desejo de viver. esse mesmo desejo de viver. Inspira, segura um pouquinho e solta. Mais uma vez, inspira, segura um pouquinho e solta. Como é que tá aí a Roberta agora? Tá bem, relaxada. E aí traga pro aqui e agora a força desse bebê, essa coragem que ela teve, porque viver com essa preocupação que todo o seu clã depositava em você, você pode, por você, por ela, pelos seus pais. Tudo bem aí, Márcia? Joia, Tati? Tudo bem, Rô? Tudo. Bom. E essas novas mulheres? Ai, você botou a língua para fora, bem na hora que eu tirei a foto, mulher. Desculpa. Você não avisou pra gente sorrir? Vou te pegar assim, né? Então vai, sorria. Eu susto mesmo. Aí, bem na hora que eu ia tirar, você pôs a língua para fora. Fez assim. Ai, E essas menina. mulheres, né, que habitam em nós, com as nossas dores, os nossos medos, com tudo que nós vivemos e que trazemos, né, do nosso sistema, todas elas, tudo isso que a gente viveu faz parte. Foi graças a tudo isso, toda essa trajetória, é que a gente pôde estar aqui, chegar até aqui.
entende? Nós teremos muitas falhas, muitas. Nós estamos aqui nesse mundo para isso, né? Besta de nós achar que a gente vai ser perfeito e não vai fazer gafe nenhuma, com certeza. Mas é carregar o que é nosso, nosso, né? Não o Nosso, que é do nosso. outro e que a gente vem trazendo ao longo do tempo, né? É o que eu te falei, quando a gente racionaliza, é muito simples, né? Eu sempre falo para todo mundo, eu falo, olha, eu falo para os meus pacientes especialmente, olha o cenário de cima. Você tem muito mais palpites e opções, porque quando você está dentro, você não enxerga. E então é isso que eu te digo de viver um pouco mais daquilo que eu prego. Eu tenho tentado fazer isso em todas as áreas. Muitas coisas já melhoraram, mas eu sinto que falta e eu nunca tinha pensado nisso, né? Sempre contei com um sorriso e não sei o quê, mas nunca imaginei que isso de fato pudesse travar e faz sentido, porque é isso que você falou, é uma expectativa que não foi correspondida. E a expectativa não tem nada a ver com isso. A expectativa que eles colocam, É o que que eu deles. faço? É exatamente, Sinto, é isso. né? Vou dar licença, tchau, obrigado, não quero. É isso. Trazer a consciência de que a gente nunca vai suprir todas as expectativas que qualquer pessoa vai depositar em nós. Nós nunca seremos a esposa perfeita, a filha perfeita, a De maneira profissional nenhuma. perfeita. Nunca. Em nada. Nem mãe. Porque com Sim, certeza, por mais que a gente se esmere de fazer alguma coisa, a gente se cobra, né? Eu poderia ter feito melhor, naquela situação eu poderia ter agido de tal forma. Ou uhum. muitas das vezes a gente tem a certeza que a gente está ok, belezinha, mas se for escutar lá o que o seu filho tem a dizer de você, muitas vezes é uma coisa assim, sabe? Que você não Uhum. tinha responsabilidade, você não tinha como, né? Mas Sim, para ele, para aquela criança, ficou registrado uma dor. sim. O- Eu falo que eu, enquanto mãe, criando duas pequenas, eu falo muito para elas, tentando ensinar já desde pequena. O que os outros pensam a nosso respeito é problema deles, não nosso. Isso com relação a tudo, porque Sim, só com essa frase você já alinha infinitas expectativas. Ai, você deveria ser a melhor da sala. Ah, segundo quem? Né? Ai, você tem que ser o filho que, é perfeitinho, arruma tudo, faz tudo. Para quem? Né? Então, né? hoje, educando está sendo muito mais fácil, bem entre aspas, do que viver isso no meu dia a dia. Porque eu tenho Sim, 41 anos, tudo o que foi vivendo desde. Tem o transgeracional, né? A Márcia estava falando o intrageracional, minha sim. filha, já é isso, né? Tenho todo para trás, que a gente já vai carregando, né? É muito interessante. É. Mas eu amei, Meire. Nossa, tô pronta para falar. Saiu Sim, arrasar! Bora, é isso Márcia! aí. Vamos, Márcia! Mas sabe de uma coisa? É, vocês, agora nesse finalzinho, eu ouvindo, eu tenho um problema sério de ansiedade. E aliado a essa bendita, eu vou chamar de bendita, mas é um caminho, gente, que é penoso essa coisa da, da, da ansiedade generalizada, entendeu? E, e aí, além disso, a coisa de querer fazer tudo muito certinho, que foi o rumo que, então, que é aquilo que você falou do perfeccionismo. Né? Então, assim, existem coisas. Eu tenho, ultimamente, eu tenho adotado o seguinte sistema. Graças a Deus que eu nasci numa família porreta, sabe? Eu falo assim dos meus pais, da minha origem, com muito orgulho, porque assim
é gente de muita fibra. Então, eu falo assim, não existe, na minha forma de ver, pobreza. Existe a falta de recursos materiais. Então, a minha família era muito, sempre foi muito rica. Agora, e tem um componente que eu acho assim, muito interessante até para nós, nessa questão vamos falar, empresarial, né, de trabalho, é, é a coisa da humildade, sabe? A gente é obrigado a estudar, o obrigado não que alguém obrigue, a gente se obriga a A buscar gente se conhecimento. cobra. Muito, ele é necessário. Mas quando a gente entra em cena, é acreditar, só isso, que tem uma força maior que te guia. E você vai, entendeu? Então, assim, isso eu acho que é o grande legado que a gente traz até para a vida, né? Com todos os apuros, com todos os apertos, assim, cada dia é uma crença a ser trabalhada, porque eu falo, olha, graças a Deus, eu aprendi, além de o meu início família, aprendi a ler e escrever. Então, eu passei uma boa parte da vida buscando livros de autoajuda, né? Frases feitas, nossa, sabe? O dia que eu levanto com parece que desce os panos assim das frases, eu falo, pois é. E no fundo, eu acredito que essa nova etapa de trabalho, ela exige a entrega e a fé, só. Porque condição, eu tenho certeza que eu tenho. Estou com dificuldade de seguir, entendeu? Mas eu tenho. Trabalhei muito tempo com público, que ora dava aula, né? Hoje eu vejo de alguns desafios que foram de aprendizados meus, mas eu falo, meu Deus, eu ainda não. É como se eu estivesse fora do mundo. Tá? Ô, Márcia, você estava falando de frases prontas, uma que eu gosto, que eu acho que faz sentido a gente usar é: põe o pé que Deus vai pôr o chão. Você acabou de descrever tudo. Você tá, toda a parte de técnica, a gente sabe que a gente sabe, né? Porque a Tati é minha paciente, que virou amiga, que é comadre, foi uma longa jornada. Então, assim, eu tenho 20 anos de experiência, eu tenho inúmeros casos de sucesso, e todas as vezes que eu me pego em um, que eu falo assim, ah, mas fulano não voltou. Não quer dizer que deu errado. Foi só porque a pessoa não voltou. E aí ela me fala isso, ela fala, amiga, mas pensa, vamos lá, fulano, fulano, fulano. São incontáveis. Então, aliando isso que você falou de ter fé, todos os dias eu peço, falo, Senhor, tome conta das minhas mãos e do meu caminho. E quando eu realmente me entrego, o negócio flui. É por isso que eu falo, quando eu começo a racionalizar, penso, vai, vai. Quando eu não penso, o negócio vai Sim, que vai, sim, sim. entende? Então, eu Mas acho que nós estamos no mesmo barco. né? E E é aí, muito lindo isso, sabe? Quando a gente tem essa consciência. Vocês já participaram das minhas constelações, vocês sabem que o meu grupo é um grupo iluminado. Elas falam assim, sabe? Coisas que eu falei, não, gente, nem eu tô acreditando, né? Uma E delícia, né? lá atrás, lá para trás, eu tive esse momento de questionamento. Será que sou eu que sou boa? Ou será que são as meninas que fazem a minha egrégora, as participantes, as representantes, que são muito boas, e eu só estou sendo ali uma mediadora? Essa dúvida chegou em mim. E aí foi muito interessante, porque eu tinha uma constelação que tinha assim, naquela época eu lançava uma listinha para as pessoas irem colocando o nome lá de quem iria participar. Aí tinha várias pessoas na lista da menina dizendo que ia entrar na constelação dela. Chegou na hora da constelação, não tinha ninguém.
Ninguém. Tava eu e ela. E ela tava assim, angustiada, né? Eu falei, não, relaxa, eu faço atendimento individual e faço mesmo. É possível. Eu gosto do em grupo, porque eu acho que assim, a fala de quem não sabe nem do que se está tratando, mas fala assim, casadinho com o tema, é uma comprovação, por isso que eu gosto. Mas funciona no individual. E ela estava angustiada e ela mandando mensagem para um, mandando mensagem para outro para perguntar se podia entrar ou não. E eu também postando nos grupos, olha, sala aberta, para ver se, né, alguém chegava. E aí eu falei assim: olha, relaxa, vamos fazer só nós duas mesmo. Era uma questão com o pai dela, ela não falava com o pai dela. Aí nós fizemos, começamos, na hora que a gente ia começar, acabou a força. Acabou a força, o notebook não funcionava. Eu chamei ela no WhatsApp, falei: é só nós duas mesmo, vamos fazer chamada de vídeo. Vamos fazer a constelação à luz de velas no WhatsApp. E começamos. Só que o computador ficou lá, ligado. Nós continuamos fazendo a constelação. Na hora que a gente fez lá o alinhamento, que ela incluiu o pai dela, tocou um negocinho do Zoom, como alguém entrando na sala. Aí eu olhei, era uma menina entrando. Eu falei: olha, a luz aqui voltou, o computador voltou a funcionar, entrou uma pessoa na sala. Vamos para a sala, porque aí ela pode, né, pegar o papel do seu pai e tal e falar. A mulher não sabia do que se tratava e nem nada. E eu pus ela para falar. Pena que naquela época eu não gravava ainda as constelações, viu? Aí ela foi e teve falas assim, que, meu, era o pai mesmo. Reconhecendo que agora ela, meu Deus, eu falei assim: olha, isso era para me mostrar que sim, meu grupo é importante, com certeza. Ele me fortalece, porque não é fácil, Uhum. mas eu também tenho meu valor, entende? Então, é isso. Reconhecer sim que o outro está te ajudando, está te apoiando, que a Tati está fazendo um super serviço, ok. Mas que vocês também têm a sua vida nas suas mãos, entende? Uhum. E é isso. E aí, a partir desse momento, eu falei assim: não, meu grupo é legal, meu grupo é importante, mas eu também posso reconhecer que eu dou conta, Uhum. entende? E é bem isso, queridas, que a gente quer que vocês tenham, né, Tati? Certeza. E É, o que me levou a trabalhar com terapeutas, até porque eu faço muita terapia, né, gente? Misericórdia. Todas as que aparecem, eu falo: eu quero aprofundar um pouquinho mais. E o que me chamou a atenção foi, na época era a Magali, né? Ela fazia guachá terapia. É uma baita potência. E não mostra no digital porque não tem habilidade com o Canva, porque não tem habilidade com o Instagram. Eu falei: gente, não é possível. Elas não podem barrar nisso, elas não podem deixar que isso impeça de outras pessoas conhecerem e se conectarem com elas. eu Não acho, na pode. verdade, que isso é um pouco do que falta. A gente acha, eu acho, né? Não posso, a gente é muita gente, que, mas você sou eu falando, né? E aí, onde a Tati entra, ela fala: mas Roberta, se só aí em Paulínia só tem você que faz essa técnica, porque raios que não é todo mundo que sabe que você faz. Não estou dizendo que todo mundo vai ser seu paciente, mas todo mundo tem que saber aquilo que você faz. E Sim, aí, sabe quando você fala verdade mesmo? E hoje eu tô me apropriando disso. Eu sempre gostei muito de mexer, de tocar e de cuidar. Então, se a gente está numa reunião de famílias, alguém fala: ai, tô com dor, eu já ia lá. Pá, agora não mais. Falar: tô aqui meu cartão, pode me chamar. Por quê? É isso que você falou, se dá o devido valor, e aí conforme a pessoa vem, ela vai sentir, vai é espalhar outro e vai. movimento, É outro é outro movimento. Exatamente, movimento. É exatamente. assim, quando você fala.
né? Eu posso, eu vou e faço. O que que você está fazendo? Você está se pondo acima da pessoa. Uhum. Eu sei, eu consigo resolver seu problema, eu sou melhor do que você. É, E quando você, ok, eu posso te ajudar. Se você quiser, você vai me procurar, você está dando a ela o direito de escolha. E aí ela vai te procurar se ela quiser, quando ela quiser. Entende? e Você não é, está trazendo para você peso no seu lombo que não é seu. sim. E é muito interessante, porque esse final de semana tivemos a visita de uma prima que ela também é fisioterapeuta, e nós temos a mesma formação mesmo, as técnicas e tal. E ela estava contando a história de um afilhado dela que tem escoliose, que a gente atende também, né? Escoliose, RPG. Ela falou: eu tirei foto, mostrei para minha comadre, falei: olha, ele precisa fazer, é uma vez por semana, nananana. Aí a menina nem aí para ela e falou assim: ah, não, vou pôr na natação. Ela me mostrou as fotos, e assim, gravíssimo, não é uma coisa assim, ó, Uhum, sabe? E uhum. aí tem uma minha irmã mais velha que o meu sobrinho está corcundinha e eu falo há meses. Ah, mais. Começou a academia. É bom, mas não vai tratar. E aí hoje a prima falou, Renata, olha isso aqui. Mostrou para ela a foto, falou assim, o Otávio tá leve, mas tem que fazer agora. Aí eu falei, ah, iu! Falei, prima, agora se você quiser, que veio o outro a falar. Aí eu falei assim, bom, se você quiser, a gente marca aí. É, né? Falei, eu tô falando, mas o santo de casa não faz milagre, sabe? Não, eu vou marcar. Então é isso, é que dá raiva, porque igual a Tati fala, a gente sabe tanta coisa que vai melhorar, que você vai deixar a pessoa, nossa. Eu falo que eu queria pegar fila e bater de casa em casa. Eu falo, vai lá, sabe? Porque o mundo seria muito melhor. Na hora que a gente começa a se conhecer, a olhar para dentro, e nem estou falando só da minha, terapias Em no geral. geral, né? Mas o povo não quer saber, não, gente. Olha, difícil. É a tal da zona de conforto. Eles estão lá, acomodadinho, mergulhadinho lá na merdinha, mas é É, quentinho, já é conhecido, entendeu? pior é que Sair é. dali vai ter que, né, se Vai ter que movimentar, Uhum. mudar, vai vai ter saber lá o que que. que vai estar. Vai dar o desconforto. É, É isso. Vou ter que tirar um dia para essa hora para fazer essa terapia. Então, o desejo ou a dor tem que ser maior para a pessoa ir atrás. Uhum. É isso. Entende? Nossa, mas eu adorei. Já tô leve, já tô nova, já tô, ó. Vem segunda, E é vem em bem mim diferente, né, segunda-feira. Meire, da É. constelação do grupo, né? Empresarial. Que essa é uma na especialidade verdade, nova da Meire. Uma na especialidade nova, verdade, essa É. nem é empresarial, essa foi uma né? mistura, só porque eu fiz umas técnicas de teta Você healing, teta fez talk. assim o jeito Meire, entendi. É, É, mas essa é uma outra coisa que eu sempre falo assim, a gente não, a outra frase que eu falo, a gente, depois que vê, você não consegue desver. desver. E como a gente estuda muito, igual você está falando, você tem o Theta Healing, aí você tem uma coisa, você não consegue compartimentalizar. Embora você saiba, constelação, Theta Healing, mas se você sabe que associando vai ajudar, não sei se você, mas eu sou assim, Uhum. eu não consigo Uma não mistura. fazer. Você vai usar a meira inteira para aquela Inteira, pessoa, com não é? certeza. É Viu, E isso. agora eu já Marcita? estou desencanada nisso, mas essa dúvida já me bateu. Ah lá, Já me Hum. Marcita bateu. lá. Marcita tem 299 técnicas. Ó, E Márcia, então ô, Márcia, se apresenta aí, o limpa que aí que bem você a faz, orelhinha para você Márcia? escutar. Ó, Então, olha, Ah, peraí. eu sou terapeuta, tá? Ah, E eu estou colocando o meu produto agora como terapeuta de medicina chinesa. E muito por bom. quê, né? E hoje eu tive mais uma questão assim. A pessoa disse, não, quem que é ela? Ah, ela faz acupuntura. Aí eu fiquei quieta. Ah, Aí quando me chamou, eu falei, gente, o que que você faz? Sou terapeuta. Agora, eu não faço acupuntura, tá? Aí expliquei as 4 técnicas, né, que é o tuiná, que seria a acupuntura sem agulha, uhum, o ticum, que são os exercícios que a pessoa faz para poder deixar o corpo bonitinho e tal. É,
a moxa Bustão, que muita gente acha que sempre vai usar a moxa para tirar a dor, e não é isso, né? E a dietoterapia. Só que aí eu já explico. Olha, gente, não pensa que vem tirar uma dor e vai embora. É um tratamento. Tem que fazer várias sessões até você, né? Porque envolve a mudança de hábito, né? E aí a pessoa fala, ah, é? Ah, gostei, depois eu volto. Está aqui, ó, meu cartão, tá? Você tal. E fica aparecendo, eu sinto, sabe o quê? Que a minha postura, às vezes, é muito interessante. Eu falo, mas eu estou aqui. Eu não. Mas, gente, se a pessoa não entender que ela precisa cuidar dela e vai achar que vai pôr tudo aqui, não existe isso, né? Não é a sua cliente, não é essa pessoa que você quer. Oi? Não é essa pessoa que você quer. Você quer a pessoa que se cuida. Não, não. Mas sabe o que, que às vezes eu fico sentindo, gente? Gente, parece que a sensação. Eu sei que eu faço bem, mas na hora de falar do negócio, eu cria-se uma certa dificuldade, entendeu? Ah, eu não sei não, gente. Eu estou tentando. Ó, eu vou contar para você. Uma coisa que aconteceu comigo. Eu sou formada em constelação, em Ho'oponopono, em Theta Healing, Reiki, Diksha, né? Então tem lá um rol. E eu, assim, eu capto algumas coisas. Eu postei um negócio de Ho'oponopono no meu grupo e eu senti alguém falando assim: essa mulher não sabe o que quer da vida. Ela se diz consteladora e fica postando cada hora uma coisa. E aquilo ficou em mim, remoendo. Ai, meu Deus, será que tem mais alguém pensando isso de mim? Meu Deus do céu, né? Que é que está acontecendo? E aí foi muito interessante, porque estava bem naquela época do Bolsonaro, né? Da Tá. eleição do Bolsonaro, e um amigo meu, que é todo, né, intelectual, me chamou na mensagem no WhatsApp, perguntou, Meire, você já ouviu falar do Brasil Paralelo? Eu falei, meu Deus, não é possível que ele vai vir falar de política comigo, né? Que eu tava achando que o Brasil Paralelo era alguma propaganda política, alguma coisa assim, né? Algum É. movimento. Eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido falar de Brasil Paralelo naquela época. Eu falei, meu Deus, eu falei, não. E ficou que ele não me respondeu, e a curiosidade, dei um Google. Aí o Google me levou Site. para um site do Brasil Paralelo, para quem não sabe, é um movimento de levar a informação de outra forma. E estava num especial de Natal. E aí eu tinha postado uns dias antes, um ou 2 dias antes, uma coisa lá que tinha vindo no meu, que assim, eu tenho vários grupos, de vez em quando eu faço isso, escolho, vejo o que me toca e leio, não leio tudo, né? E aí uma mulher tinha me mandado no Facebook um negócio sobre música clássica, como aprender música clássica, apreciar música clássica. E eu tinha olhado, achei interessante e eu postei no Facebook. Aí, quando eu vi aquele negócio do Brasil Paralelo, que era o especial de Natal que falava de Beethoven, eu falei: ah, acho que ele deve ter visto o meu post do Facebook e me mandou por conta disso. Aí, ok. Passou. Depois de um tempo, mandaram um videozinho, o cara falando sobre o perdoar. O que é perdoar? E aí, a maneira como ele foi falando, eu falei: gente, eu já vi esse negócio em algum lugar. Aí eu mandei pro meu amigo. Isso aqui é parecido com aquele negócio do Brasil Paralelo que você me mandou? É. Aí ele, sim, é o episódio tal de Natal. Eu falei, gente, tem informação lá para eu ver. Voltei e assisti o episódio todo. No episódio, ele falava da história de Beethoven, que o Beethoven,
Quando ele começou a ficar surdo, ele se fechou, né? Ficou numa casa, é, sozinho, e aí ele compunha lá e ele deixou uma carta para ser lida somente após a morte dele, onde ele se desculpava com as pessoas que estavam em torno dele por esse isolamento e tal, mas que era para entender a angústia dele. Ele, um músico, ficar surdo. E aí foi muito interessante porque assim, nada da minha vida é único, né? Eu tinha participado de uma vivência que é uma conexão com os antepassados. E eu tinha feito e ele dizia para mim, era diário, né? Vários dias. Num dos dias falou que era para eu plantar uma árvore. E no outro dia ele falou de música. Eu, música, né? Fácil isso, né? Nesse dia da música, eu tinha feito o exercício e vim fazer uma constelação. E de lá eu fui dormir. Não fui mais para a sala. E aí, no outro dia, quando eu acordei e vi que a gente acendia as velinhas, eu vi o negocinho das velinhas lá e falei assim: Meu Deus, o meu antepassado me pediu uma música. E aí eu tinha acabado de postar aquele negócio do Facebook. Aí eu fui procurar para ver. E aí eu tinha um monte de música assim, eu falei, eu vou passar o dedo, vou passar o dedo. Cliquei, Beethoven. Aí eu falei, não, não é possível. Aí eu fui investigar. E aí eu entendi. Hoje eu sou professora de surdo. Com certeza, lá no meu sistema teve alguém que era surdo. Foi uma maneira dele se fazer presente na minha vida. Ó, minha filha, você está trabalhando com surdo hoje, mas não é de hoje. Vem de mim, né? E aí eu fui entendendo tudo isso. E aí, quando aconteceu esse negócio aí, de eu me sentir a fraude, porque eu estava compartilhando o negócio de Ho'oponopono, eu estava meditando e ouvindo música. E aí eu escutei uma voz assim: tá vendo este som? É o som do piano. Tá vendo esse som? É o som da flauta. Este outro é o som do violino. Esta orquestra só é tão bonita porque todos os instrumentos estão tocando juntos a mesma melodia. Eu disse, uau! Então, Eu minha amiga, arrepiei até o bigode que eu não tenho. então, Misericórdia. amiga, tudo aquilo que a gente traz de saber É é que isso. vai fazer da gente a profissional perfeita para o nosso cliente, Sim, entende? E vai vir o cliente perfeito para você. O que vai curar não só a ele, mas a você também. Porque eles vão trazer questões que têm a ver com a sua história de vida. Porque ao cuidar do outro, você está cuidando de si. E é isso. sempre, né, que a gente É, se isso me dispõe a alegra. fazer algo para o outro, o maior beneficiário somos nós, porque você já Sim, tem que eu. começar principalmente nós, né, terapeutas, você tem que se conectar com o divino. O nome você dá o nome que você quiser, né? Mas você tem que Sim, sim. entender que não é só você. Então, Não, a gente não está né, à nunca medida que a sozinho. gente, à medida que a gente se conecta, já, Nossa Senhora, já muda. E aí você sabe, com esse desejo, essa vontade de proporcionar o bem para o outro, é o ganha-ganha, ninguém perde, né? Isso aí. Você ganha muita em energia, em financeiro também, que é o que a gente está falando, faz parte, que é o Sim, nosso trabalho, né? O nosso ganha-pão, Sim. mas em vivência, em experiência, isso não tem preço, não tem preço, é sensacional. pois é. Que vamos, né? Maravilhoso, Muito Meire. obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a vocês Arrasou, todos. Mary, Muito muito obrigada. obrigada. Márcia, obrigada. Obrigada. Tati, obrigada. Tati, Foi Obrigada. Quarta-feira incrível. você me conta, viu, como é que foi Essa é a Essa reta bagunça final do toda. desafio. Agora essa todo menta. mundo com tarefa feita. Eu Meu vou Deus. subir
esse vídeo pro YouTube, pra você mandar para as outras que Sim. faltaram, para dar tempo de quarta-feira nós replicar. Isso Amei, mesmo. amei, Bora. baby. Obrigada, gente. Ótimo Obrigada, Meninas, descanso. obrigado. Boa Um semana. beijo, Boa ótima semana para todas Obrigadão. semana. nós. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo.